A palavra do Senhor, queridos, nos ensina o contexto sobre o qual o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos. É Paulo o autor da carta aos Romanos. Paulo diz como essa carta foi escrita. Tércio, que é um auxiliar do apóstolo Paulo, é quem escreve as palavras que são ditadas pelo apóstolo Paulo. Isso está no capítulo 16, no verso 22. E Paulo revela também no capítulo 15 de Romanos que ele tem o desejo de visitar a igreja que está em Roma. O apóstolo Paulo está no final do seu ministério, há uma perspectiva futura para a pregação do Evangelho. Ele deseja ir para a Espanha e no caminho de Jerusalém para a Espanha, ele deseja passar um tempo em Roma para confirmar a fé dos irmãos e ensinar o Evangelho naquela cidade. Ele escreve no capítulo 15, no meio do capítulo 15 de Romanos, que ele pretende estar com os irmãos em Roma na plenitude da bênção de Deus. Ele deseja conduzir essa plenitude da bênção de Deus para aquela igreja. O apóstolo Paulo já é um pastor experiente, um apóstolo já há muitos anos. Nesse período de vida, faz 25 anos que o apóstolo Paulo, juntamente com a sua equipe de discípulos, planta a igreja por todo o mundo conhecido. Desde a Antioquia até a Macedônia e toda a região noroeste e norte da Ásia, e onde é hoje o leste europeu, igrejas são plantadas pela eficiência e eficácia do ministério do apóstolo Paulo. No coração do apóstolo, o plano e o desejo de levar uma oferta que é levantada em Corinto para os pobres que se reúnem em Jerusalém, os irmãos mais necessitados de Jerusalém. E me parece que há um desejo de reconciliação. A igreja havia se dividido entre dois grandes polos de pregação do Evangelho, a igreja de Jerusalém e a igreja que emanava do ministério de Antioquia, e estes do ministério de Antioquia, sob a autorização dos apóstolos de Jerusalém, pregaram o Evangelho para um mundo desconhecido para a cultura judaica. E nascem igrejas sem nenhum traço de DNA judaico entre os gentílicos. E continuam nascendo igrejas entre os judeus que estão em Jerusalém. E depois de 25 anos de ministério, o apóstolo Paulo vai levar uma oferta da igreja gentílica para a igreja de Jerusalém, como num ato de reconciliação. Na visão do apóstolo Paulo, os campos estão brancos para a colheita. É hora do avanço do Evangelho. E ele escreve então uma carta que se torna um tratado teológico, que se torna a base da visão da cristologia que a igreja tem no mundo. É a quintessência da teologia cristã. É o elemento mais puro, mais depurado, mais profundo, mais exato que se possa conhecer a respeito da pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo escreve não para resolver problemas na igreja, como ele fez em Corinto, por exemplo, mas ele escreve para revelar quem Cristo é à igreja. Ele está enfrentando alguns problemas, que são os problemas da cultura da época. Ele enfrenta problemas com o platonismo. E o platonismo divide o mundo em duas esferas apenas: o mundo material e o mundo espiritual. No mundo material, o espaço da maldade, o espaço da ausência do divino, o espaço da presença da desigualdade e da corrupção. Para o platonismo existe a esfera espiritual, onde está toda a beleza, toda a virtude, toda a perfeição. O grande problema é que o mundo material e o mundo espiritual não se tocam nunca. Sendo assim, o mundo material fadado à completa miséria e o mundo espiritual um lugar utópico e inalcançável. O apóstolo Paulo enfrenta os estoicos,
que buscam uma vida moral perfeita a partir dos seus próprios esforços. E a virtude estava em o homem obedecer às leis e ser moralmente reto pelo seu próprio esforço. E a grande frustração da sociedade estoica é que a hipocrisia reinava. Uma falsa noção da moral e da ética. Uma falsa sensação de que as coisas funcionavam. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo enfrenta a visão dos rabinos judaicos, que acreditavam que se cumprissem todas as leis, o mundo seria melhor. E eles se esforçavam para implantar a ética judaica, forçando as pessoas a cumprirem todas as leis de Deus, para que no final do exercício desta prática de vontade e de obediência, eles pudessem se encontrar com o verdadeiro Deus. Um mundo cercado por filosofias e ideologias pagãs, distantes de Deus, por propostas de que o esforço humano geraria uma vida melhor, e pela noção de que uma religiosidade que partisse do esforço humano iria dar conta de resolver a vida. É pensando nesta cultura que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos. Logo no início da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo dá o tema, que seria o tema de toda a carta, que seria o tema de toda a cristologia, que seria o tema de toda a vida cristã. Ele escreve: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois o grego. A justiça se revela no Evangelho, de fé em fé. E no final do versículo 17, o apóstolo Paulo dá o rumo, o motivo, a razão. Ele dá, de fato, a grande verdade que dita o ritmo da vida cristã. Ele escreve: o justo viverá pela fé. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E aquele que foi salvo viverá pela fé. Viverá pela fé. É interessante porque o texto que nós lemos está inserido num contexto próximo. O capítulo 4 e o final do capítulo 5 são o contexto deste resumo da doutrina cristã que está nos 2 primeiros versículos do capítulo 5. Veja o que escreve o apóstolo Paulo. No capítulo 4, se você está acompanhando aí na sua Bíblia, apenas uma passada de olhos, Abraão esperou contra a esperança, sem enfraquecer na fé, não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé, sem duvidar, pela fé, sem descrer, ele deu glórias a Deus. Abraão estava convicto de que Deus era poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometera. E por crer na promessa de Deus, Abraão se torna pai da fé e pai de muitas nações. No final do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz como o exemplo de Abraão se aplica na vida da igreja. E se você se lembra bem da história de Abraão, Abraão creu contra toda perspectiva biológica, Abraão creu contra toda perspectiva de fé, Abraão creu na promessa de Deus apenas porque, humanamente falando, era impossível daquela palavra de Deus, de que mesmo sendo ele e Sara idosos, incapazes de terem um filho naquela altura da vida, o Senhor cumpriria a sua promessa. E contra todo prognóstico, contra toda perspectiva, contra toda a expectativa humana, Abraão se manteve firme e convicto de que aquele que prometera era fiel para cumprir. Esse é o resumo da vida cristã.
do crente que passa pelas provas da vida, mas que não perde a convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele diz onde está a nossa esperança. A nossa esperança é crer naquele que ressuscitou da morte. A nossa esperança é confiar na obra de Jesus. A nossa esperança é descansar na obra de Jesus. A nossa esperança é crer que Jesus foi entregue por nossas transgressões e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Quando o Senhor Jesus se entregou, Ele se entregou quando nós ainda éramos pecadores. E cada uma das nossas transgressões, cada um dos nossos pecados, cada um dos nossos pecados que nós já cometemos e que nós ainda iremos cometer, todos eles nominalmente foram cravados na cruz do Calvário. Transgressores nós entramos na cruz, e na ressurreição de Cristo nós saímos justificados. Não porque nós fizemos alguma coisa, mas pelos méritos, pela obra, pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo diz como o crente vive a vida cristã. Nós nos gloriamos nas tribulações. As tribulações são contadas. As tribulações fazem parte. As tribulações estão presentes na vida cristã. E quando as tribulações se apresentam, nós não nos amedrontamos, pelo contrário, nós nos gloriamos nas tribulações. Porque toda a tribulação na vida de um filho de Deus produz perseverança. E quando ele persevera, essa perseverança produz experiência, e essa experiência produz esperança, e a esperança que está em Cristo não confunde. Não há confusão para aquele que espera em Cristo Jesus, porque o amor de Deus foi derramado nos corações, e maior é o amor de Deus do que toda a tribulação. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é a promessa de Deus do que a maldição de Satanás. Maior é a graça do Senhor do que a desgraça da vida. Maior é o Senhor do que qualquer problema que eu possa vir a enfrentar na vida. Maior é Deus, porque o seu amor foi derramado em meu coração, trouxe esperança, porque meus pecados foram cravados na cruz, e do outro lado da ressurreição eu fui justificado. O apóstolo Paulo continua escrevendo, dizendo que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos fracos. Já é difícil morrer por um justo, quanto mais por um pecador. Mas Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, e nós fomos salvos da ira de Deus. Pecadores, pendurados nas mãos de um Deus irado. Assim éramos nós. E Jesus, queridos, Ele morreu por cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não há um justo sequer diante do Senhor, há apenas um justo, que é Cristo Jesus, e todos nós confiamos na justiça de Cristo, que foi feita na cruz do Calvário. Isso é esperança, bênção, graça, glória de Deus sobre a vida do povo de Deus. Todos pecaram, ensina o apóstolo Paulo no capítulo 5, por causa da ofensa de um só homem, Adão. Todos se tornaram ofensores também. Muitos morreram pelo pecado de Adão. Às vezes a gente pensa que não houve consequência no que Adão fez. Houve uma séria consequência. Não é apenas o pecado que entrou no mundo. Muitos morreram e continuam morrendo por conta da ação que Adão e Eva tiveram no paraíso.
mas por causa da graça, do dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, muitos têm vida. Pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo, mas pela obediência de um homem, muitos foram feitos justos. É interessante, querido, porque o mundo da reforma protestante, o mundo onde se encontrava Martinho Lutero, era um mundo em trevas. Era um mundo enterrado na obscuridade. A Igreja Católica, mais do que uma igreja, era um império na época. Constituía e destituía reis. Tinha em suas mãos as chaves dos céus. Dizia quem era salvo e quem não era salvo. E para os que não eram salvos, vendia a salvação através das indulgências. A Bíblia não estava nas mãos do povo, as missas eram rezadas em latim. As canções eram cantadas em latim. Havia um grande engano, um grande jogo de poder. Havia muita riqueza na igreja, que desapropriava países inteiros, grandes áreas de terra, grandes castelos, grandes riquezas, grandes palácios, e oprimia o povo, e lançava o povo na obscuridade. Até mesmo os clérigos eram ignorantes da palavra de Deus. E não havia no coração de ninguém, ou havia apenas no coração de poucos homens, o desejo pela palavra de Deus. E muitas vezes, queridos, nós perdemos a essência da doutrina cristã. Quando nós nos perdemos nos meandros da vida cristã. O que aconteceu com Martinho Lutero foi tão simples. Martinho Lutero apenas se converteu a Cristo. Esse foi o início da reforma protestante. Há 501 anos atrás, um monge começou a ler a Bíblia. E ao estudar profundamente a palavra de Deus, ele protesta contra a obscuridade, a mentira e a ausência de Deus que estava ao seu redor. E quando ele martela aquelas 95 teses na porta da catedral de Wittenberg, o mundo é revolucionado. Porque a verdade da palavra de Deus veio à tona. É interessante que a Bíblia faz tudo fazer sentido. A palavra de Deus liga todas as coisas. Pergunta simples como? Como vencer o mal? Como vencer o mal que cerca a minha vida? Como viver para Deus? Como viver essa salvação? E a resposta da doutrina cristã é: ninguém pode fazer absolutamente nada. Há uma distância intransponível e irreparável que apenas Cristo pode resolver. Então, se eu não posso fazer nada, o que eu devo fazer? Eu devo aprender a confiar e descansar na obra de Jesus, porque o justo viverá pela fé. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade que mudou a vida de Lutero. Essa é a verdade que mudou todo mundo. Essa é a verdade que mudou a história. Somente através de Cristo podemos ter relacionamento com Deus Santo. Por isso, querido, a doutrina cristã não é acerca do conhecimento lógico e filosófico e profundo de doutrinas e tratados e discursos acadêmicos escritos por homens que até podem ser piedosos. A essência da reforma protestante é a transformação de homens e mulheres pelo poder do Evangelho. E você não precisa ir para faculdade nenhuma para descobrir isso. Você não precisa ler nada além da palavra de Deus para descobrir isso.
de que a essência da doutrina, do ensino, do poder, da vitória, da vida de Cristo, é a transformação que o Evangelho provoca nas nossas vidas. É gente que foi conduzida do ódio para o amor. É gente que foi conduzida da escravidão para a liberdade. É gente que foi trazida para fora de uma cega e perdida para a gloriosa descoberta da verdade. Toda a reforma protestante está contida nesses 2 versículos que nós lemos. É fantástico, não é? Você quer ver como, querido? No primeiro versículo, como é que essa verdade pode transformar as nossas vidas? O primeiro versículo ensina, a parte A, justificados, pois, mediante a fé. O justo viverá pela fé. Primeiro pilar da reforma protestante, somente a fé. A palavra pois aqui, portanto, contudo, é uma transição do capítulo anterior. Ele narra a história de Abraão. E ele diz assim como Abraão creu, além das perspectivas e prognósticos humanos, assim como nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus, assim nós fomos justificados. Você sabia o que a confissão de fé de Westminster, nosso símbolo de fé, fala sobre a justificação? Olha que bonito. O que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir, ou seja, derramar neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Pela fé, Deus fez 2 coisas. Você crê que Deus fez 2 coisas em você? Que Deus perdoou você e que Deus aceitou você. Você foi aceito por Deus, foi perdoado pelo Senhor. E isso aconteceu na sua vida não porque você é bom, mas porque você se viu descansando na obediência e na satisfação de Cristo. E Cristo recebeu você em seus braços e você foi firmado nele pela fé. Pela fé. Descansar na vida é crer. Você precisa entender, querido, que o Senhor aceitou você como você é. Que o Senhor perdoou você naquela cruz. E que não há traumas, não há história ruim, nem o inferno todo reunido, nenhuma das suas lutas, nenhum dos seus sofrimentos, absolutamente nada pode arrancar você das mãos desse Deus que perdoou e aceitou você como filho dele. É pela fé, não é pelo seu esforço. O descanso é uma atitude de fé. A salvação é pela fé. E a fé é um dom de Deus. Eu não sei como explicar isso, mas o fato é que gente que não cria, que era ateu até ontem, que era perdido, que não tinha absolutamente nada de Deus, de repente se viu crendo, porque o Espírito Santo disse ao seu coração: você é meu filho, eu te chamei pelo teu nome, eu escrevi uma nova história para você, venha, filho, viver ao meu lado. E pela fé, querido, você recebeu o perdão de Deus e se viu aceito na família de Deus. E mesmo que o inferno todo esteja reunido contra você, você não se sente ameaçado, porque você está protegido, guardado, aceito nas mãos deste Deus bom. Somente Cristo
O texto continua dizendo, parte B do versículo 1, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente pela fé, e o segundo pilar é somente Cristo. Paz aqui é do grego eirene, que significa o estado de completa tranquilidade. O descanso pleno, a harmonia, a abertura. Temos paz com Deus. Por Jesus, essa barreira intransponível foi resolvida. O Senhor constrói uma ponte entre o nosso mundo caído e o mundo da perfeição de Deus. E Ele dá livre acesso a Deus. E por conta do poder de Cristo Jesus, que trouxe em suas mãos as chaves do inferno, e trouxe cativo o cativeiro, e triunfou sobre o diabo na cruz. Todas as mazelas, todos os pecados, toda a ira, toda a raiva, todo o ódio, toda a distância de Deus foi vencida, e por Cristo Jesus nós temos paz. Isso empolga meu coração, porque eu acabo descobrindo que Cristo é vencedor. O Senhor dos exércitos, como diz o hebraico, Yahvé Tsebaot, o Senhor que vai à frente da batalha do seu povo. Ele tomou cativo o cativeiro, levou consigo derrotados os despojos da guerra, triunfou sobre Satanás e nos deu acesso a Deus. Oh, querido, somente em Cristo e nada mais está firmada a nossa fé, somente Cristo. Temos paz com Deus. O terceiro ponto, somente a graça. É somente pela fé, é somente em Cristo. E o terceiro pilar da doutrina cristã, somente a graça, é dom gratuito de Deus, versículo 2, parte A, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. 3 palavras, nós temos acesso. A força do texto original é aqui, nós fomos aceitos. Deus se moveu na direção de se aproximar de nós. É o relacionamento com Deus. É ser já aceito por Deus. É o favor de Deus derramado em nossa direção. A porta do jardim do Éden, que foi trancada. Os anjos que estavam de guarda nas portas do jardim deram espaço para as mãos cravejadas de Jesus, que abriu novamente as portas do jardim e deu novamente livre acesso à presença santa do nosso Deus. Tudo o que Adão fez, toda a desobediência, toda a distância, todo o espaço para o pecado, toda a maldade que nós vemos no mundo de hoje, a violência, a desigualdade, a malignidade, a desconstrução do ser de Deus, a miséria humana, as pessoas que morrem por conta dessa violência desvairada que a gente vive no nosso país, a corrupção, que é um instrumento de Satanás para ferir a nação. Toda essa maldade foi vencida por Cristo na cruz. E essa distância que existia foi encurtada por Cristo, e o Senhor abriu as portas dos céus. E Ele começa a convidar homens e mulheres para entrarem com Ele no descanso eterno, pela graça, querido, pela graça.
Você não merecia nada, mas pela graça, o Senhor Jesus abre as portas dos céus e Ele diz: bem-vindos, amados e queridos, à presença desse Deus Santo. É interessante, num dos livros do Philip Yancey, ele conta, a Maravilhosa Graça é o livro, um livro que eu li há muitos anos. Ele conta sobre a festa de Babette. Babette é uma mulher francesa que foge de uma revolta que acontece na França e ela chega até a Dinamarca. E no meio de uma tempestade, numa noite escura, ela bate na porta de uma casa que ela não sabia, mas era a casa do antigo pastor da cidade, daquele vilarejo dinamarquês, e ali moram as 2 filhas solteiras daquele pastor. Naquela noite escura, ela bate a porta se abre, ela é recebida naquela casa, e fica ali por longos 10 anos, sendo maltratada, sendo uma serviçal, e ajudando aquelas 2 filhas de pastor, que têm uma atitude maligna e maldosa para com Babette. Um dia chega uma correspondência, e ela recebe a notícia de que era herdeira de uma grande fortuna. Ela se torna herdeira de uma grande fortuna. Babette não conta para ninguém. Ela não conta para absolutamente ninguém que recebeu essa fortuna. No coração dela, talvez voltar à França, retomar a sua vida, voltar a viver na alta sociedade, desfrutar daquele dinheiro que agora era dela. Mas em silêncio, Babette prepara um grande banquete. Ela convida toda a igreja. Ela convida aquelas 2 senhoras que a maltrataram por 10 anos. E ela gasta toda a sua fortuna oferecendo um grande banquete, em gratidão por ela ter sido salva naquela noite escura da tempestade que afligia a sua vida. A graça de Deus, queridos, nos convida para esse grande banquete. Você e eu não merecíamos. O Senhor Jesus não precisava fazer, mas Ele oferece a sua vida. Na cruz do Calvário, Ele é moído pelos nossos pecados. E Ele nos convida para esse banquete eterno que é a vida, a graça, a salvação que há em Cristo Jesus. É interessante, eu me lembrei de uma história, para que nós compreendamos o último ponto dessa mensagem. A fé, Cristo e a graça de Deus nos conduz a vivermos para a glória de Deus. Somente a glória de Deus. O texto diz, no versículo 2, a parte B: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O texto é claro. Gloriar-se aqui é exultar, é se alegrar, é ter grande prazer em algo. O que o apóstolo Paulo diz é: se é para ter prazer na vida, eu quero ter prazer na glória de Deus. Na esperança, na expectativa, eu quero ter grande alegria nessa expectativa pela glória de Deus. Um casal de missionários foi trabalhar longe dos Estados Unidos,
E eles chegaram nesse outro país e ficaram por ali 40 anos servindo como missionários. Eles evangelizaram muitas pessoas, plantaram igrejas, foram frutíferos no trabalho do Senhor, 40 anos servindo ao Senhor naquele país. Chegou o dia deles voltarem para casa. E então eles tomaram um navio de volta para os Estados Unidos, e eles vinham conversando no navio. A sua igreja, por 40 anos, havia sido fiel no sustento daqueles missionários. Eles mandaram cartas com antecedência, eles disseram que estavam voltando para casa. Eles estavam felizes de voltar para sua casa, estavam deixando um pedaço deles, é verdade, no país que eles serviram por 40 anos, mas felizes por voltarem para casa. E o esposo e a esposa conversavam no navio, e eles diziam assim: certamente a igreja estará nos esperando no porto. Certamente haverá uma grande festa quando a gente chegar, são 40 anos. Certamente nós teremos muitas histórias lindas para contar para essa igreja fiel que nos sustentou por 40 anos. A expectativa foi crescendo à medida que a viagem foi acontecendo. Quando o navio atraca no porto de Nova York, e que eles descem as escadas que dão do navio para o cais, eles percebem que não há sequer uma pessoa os esperando. O casal, 40 anos de pregação do Evangelho, e a bagagem que havia sobrado daqueles 40 anos. A esposa, com os olhos cheios de lágrimas, diz: meu bem, mas ninguém veio nos receber. E o marido, com toda a sabedoria que vem do céu, diz a ela: é porque nós não chegamos em casa ainda. Quando nós chegarmos no céu, haverá grande júbilo e grande celebração. E toda lágrima será enxugada, e todo sofrimento será apagado, e o próprio Senhor Jesus nos abraçará e dirá: bem-vindos ao descanso eterno, bem feito, servo bom e fiel. Se há alguma esperança na vida do cristão, essa esperança não está nas conquistas deste mundo. Essa esperança não está nos governos humanos caídos. Essa esperança está na glória do Deus eterno, que segura a história em suas mãos. Bendito seja o nome de Jesus. Querido, levante os seus olhos e viva somente pela fé. E viva somente em Cristo. Viva somente pela graça. Levante os seus olhos para a eternidade. Porque maior do que qualquer sofrimento que você possa passar nessa vida é a glória de Deus que está em Cristo Jesus.